a gente tá aqui mais uma vez no Bora Conversar Coisa Arada. Coisa arada, amiga, porque tem tantos temas distintos que precisam ser aprofundados, né? E eu tenho falado isso sempre porque às vezes me dá uma impressão que a gente está vivendo num tempo de conhecimentos rasos, né? E, bem, quero começar falando para vocês que eu sou uma apaixonada pela Defesa Civil. É um órgão... Quando a gente fecha os olhos e pensa assim, Defesa Civil, a gente sente honra, né? É uma instituição de muito valor que se sustenta independente de questões políticas, eleitorais e nesse encontro de contas aí que a gente tem feito nos nossos trabalhos, eu tive o privilégio de conhecer a Regina Panseri, que é gerente de pesquisa e extensão da Defesa Civil. Ela é assistente social, mestre em serviço social. É por isso que tu é tão gentil sempre com as pessoas, amiga. Doutora em gestão do conhecimento. Olha isso, pessoal. A pessoa é doutora em gestão do conhecimento. E é por isso que eu acho que a Regina, vocês vão ver, ela tem excelente didática, assim, excelente facilidade de transformar um conteúdo difícil em algo simples. Ela também é bacharel em Direito e pesquisadora na área de gestão de riscos e desastres desde 2009. Esse é o quadro da mulher que a gente tem o prazer de receber hoje. A Regina, nós nos tornamos amigas porque a gente começa a ladear um trabalho que começou aqui na Lesc logo depois do episódio de Blumenau, né, gente? O tema desse pod hoje é segurança nas escolas. Quando aconteceu Saudades, que a gente ficou com o coração arrebentado, a gente pensou, não, né? É um ato isolado. E lá agora nos Estados Unidos a gente falou sobre isso, sobre o estágio da negação. Nós, quando vivemos um desastre, a gente tende a acreditar que é um fato isolado e aquela coisa terrível nunca mais vai acontecer na vida da gente. A natureza humana nos coloca nessa condição. E passou Saudades e nós entramos nesse estado de letargia, de negação. Transcorrido esse tempo, quando ocorre o episódio e as mortes de Blumenau, aí a gente entende que, não dá para encarar isso como mais uma desgraça que vai nos fazer chorar como pais e mães. E aí, para contextualizar vocês que vão ouvir a gente falar sobre esse tema pela primeira vez, chega aqui na Lesc. Nós somos 40 deputados e deputadas, tá, pessoal? Logo depois que aconteceu o Blumenau, no dia seguinte, tudo que é parrela de projeto de lei para tratar da segurança escolar chegou na casa, tá? Projetos meus, inclusive. Aumenta muro, derruba muro, bota câmera, bota polícia, tira a polícia, faz isso, faz aquilo outro. Todo mundo com o coração arrebentado. Naquele momento eu não via colegas, eu via pais e mães tentando achar uma alternativa de oferecer um conforto para a população que se via desesperada e desprotegida naquele momento. Aí a gente teve uma sacada. Não pode ser só isso. Eu mesma fiquei um final de semana inteira sem dormir dormido. O pessoal viu. Eu não costumo mandar mensagem para a equipe de madrugada, porque eu acho que isso é coisa de doido. Mas naquele final de semana, era 2, 3 horas da manhã, eu escrevendo artigos e mandando para a equipe. E aí o Mauro de Nadal, nosso presidente, decide reunir toda a força da inteligência do Estado num único comitê de estudo, que tem Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícia Militar, Polícia Civil, Educação, gente da saúde, gente ligada aos municípios, a FECAM, instituições privadas sem fins lucrativos e a Defesa Civil, que deu um norte muito importante para o nosso trabalho, porque eles são da prática. A Defesa Civil, eles não têm chance nem direito de não ser competentes, porque eles lidam com as piores situações que acontecem, é onde a Defesa Civil tem que entrar. E sabe que hoje, Regina, eu falava num podcast mais cedo, a gente tratava de um tema que eu acho que é muito relevante também, né, que são os efeitos climáticos que agora estão nos perseguindo. Mas eu quero muito que vocês tenham... Você já vê falar toda hora, então eu quero muito que vocês ouçam um pouco do que a Regina tem a dizer, né? A gente fez 8 reuniões de trabalho, 6 audiências públicas e os workshops, além das missões, nós fomos a São Paulo, entender o que estava acontecendo lá, em Medellín, nos Estados Unidos, mas o trabalho de como cuidar, né? O que se faz
nesse momento dramático? Que tipo de protocolo se pode tomar? Que tipo de prevenção? Aí a Regina, ela foi uma das coordenadoras, né, uma das estrelas do nosso grupo, que juntou todo mundo lá para casa dela, na Defesa Civil, e foram feitas muitas reuniões de trabalho para construir esses protocolos. Por isso, eu queria muito começar por aí, amiga. Primeiro, na tua opinião, tu tá convencida que esses não são eventos isolados? Que a gente corre o risco de viver isso novamente? Bom, primeiramente, obrigada, né, Paulinha, pelo convite. É um prazer muito grande. E eu também tenho uma admiração enorme por ti, como mulher, como pessoa e também como deputada, porque realmente acho que você leva muito a sério as pautas que você traz. Então, isso também gera para a gente muita segurança. E realmente, assim, quando a gente começa a trabalhar com redução de riscos e de desastres, e que a gente começa a entender que tem uma educação para a redução de riscos e de desastres, a gente sabe que esse não é um ato isolado, ele tende a ter continuidade e, muito pelo contrário do que muitas pessoas acham, cada vez, na verdade, com maior intensidade, que é muito parecido com os nossos eventos climáticos, que durante muito tempo a gente também não deu tanta atenção, mas hoje eles são cada vez mais frequentes, mais intensos, e não tem, na verdade, como fugir. Ou a gente se prepara e vai ter uma resposta eficaz, ou nós vamos, na verdade, sempre continuar refém, na verdade, daquele evento e dando respostas que não mudam. A gente sabe que os riscos vão continuar. Como os riscos continuam, a gente tem que aprender a se preparar para enfrentar e para mitigar. Então, realmente, quando eles ocorrerem de novo, quanto melhor a sociedade estiver preparada, a escola, sejam os professores, os estudantes, os familiares, com certeza isso vai ter uma outra resolutividade. E é algo ainda muito novo. Embora que Santa Catarina seja o primeiro estado do país que tem a maior recorrência de eventos adversos, a gente vê que ainda a gente avançou pouco naquilo que a gente chama de prevenção e preparação. Então, são ações conjuntas que também são necessárias, né? Não é a Defesa Civil sozinha, também não faz. Então, a gente não pode... nós somos um órgão realmente de articulação. A gente tem que trabalhar em parceria com outras políticas públicas, tem que estar realmente lá na ponta, seja com a escola, com a comunidade, com as famílias. A gente precisa também, na verdade, do apoio, sim, político para que isso aconteça. Infelizmente, a gente tem muitos gestores públicos que não têm a menor ideia do que é reduzir riscos, e isso vai fazendo a diferença no dia a dia. Amiga, assim, a gente olhou muito, antes de a gente entrar nas medidas, né, nos protocolos. Vou falar uma coisa para ti que me ocorreu depois que a gente visitou São Paulo e tudo mais, né? Num primeiro momento, a gente pensava assim, quem é que... até se você entrar dentro de um presídio e pegar lá, fazer uma entrevista com os bandidos mais perversos do PCC, PGC, não sei de onde, e perguntar o que eles acham de matar criancinha dentro de uma escola, eles próprios vão condenar essas atitudes, né? Então, num primeiro momento, a gente pensa assim, a pessoa para fazer isso deve ter uma doença mental, uma patologia, algo que a leve a cometer algo tão insano. Estudando os casos nos Estados Unidos, em São Paulo e tudo mais, a gente se dá conta que o elemento, claro, são pessoas que têm uma suscetibilidade, uma vulnerabilidade emocional grande, mas não necessariamente uma patologia, uma enfermidade, né? E que isso decorre de uma série de fatores. A desconstrução do papel do pai e da mãe dentro da família, uma espécie de liberalismo na educação, assim, eu falo sobre isso, assim, eu aposto muito na psicologia, acredito na psicologia como ciência, mas assim, você tem um filho de 3 anos de idade que faz birra no mercado, você não pode dar uma palmada porque a criança está diagnosticada com um transtorno opositivo compulsivo e não pode ser contrariada, não dá para mim. Eu não conseguia educar as minhas filhas dessa maneira e não conseguiria vê-las educando um neto meu, que não tenho ainda, né, logicamente, mas nessa condição,
Porque você não pode imputar para uma criança a responsabilidade sobre o seu destino quando ela não tem maturidade para isso. Então, eu estou tocando nesse assunto para dizer para vocês que o fenômeno da violência escolar, ele não é um ato cometido apenas por pessoas que têm distúrbios mentais. Qualquer ser humano que não recebe a devida formação, que não entende que o Estado exige uma autoridade que merece ser seguida. E aí eu sou um pouco saudosista, mas nos falta. A minha geração, a tua também eu acho que teve, né, Regina? As aulas de OSPB, Educação Moral e Cívica. Tem toda uma base filosófica aí que nos remete para uma necessidade de mudança no currículo escolar formativo, que prepare os professores de uma forma diferente, que eles entendam o que é a justiça restaurativa e possam ajudar essas crianças e jovens que se encontram numa situação de fragilidade a recobrar a autoestima e sair desse campo da violência, que na verdade, gente, assim, 99,9% dos casos, eles nascem com um envolvimento no mundo subterrâneo da internet que traz essa informação para eles, né? Aqui teve um ataque muito famoso nos Estados Unidos, que foi Columbine, morreu bastante gente. Toda vez que se aproxima dessa data, começa a chover denúncia nas redes sociais de que novos ataques vão surgir, porque esse adolescente que encontra alguma infelicidade, alguma tristeza e ali o seu caminho, ele vê no ato de violência que ele vai promover o seu momento de herói, de glorificação ou uma pseudo-alegria em cometer esse ato. Então, essa é uma explicação base que a gente dá assim, do cenário, do contexto e do quanto isso está fora do nosso controle. Mas ao estudar também as medidas de longo prazo, que a gente vai propor daqui mais uns dias, também tem as de imediato momento. Assim, o que se pode fazer para prevenir? E aí a Regina estudou, junto com o nosso grupo, o universo das escolas de Santa Catarina. As mais de 1.000 escolas estaduais, as escolas privadas, as escolas públicas, municipais também. E eu te pergunto, assim, Regina, se tu pudesse deixar recomendações em linhas gerais, como tornar um ambiente escolar de uma escola, assim, eu sou pai, eu sou mãe, a minha filha estuda numa escola, no ensino fundamental, né? O que eu deveria observar para que a minha escola fosse segura, na tua opinião? Coisas simples que tu acha que está em nosso alcance transformar e mudar. Então, acho que uma questão muito importante é que, inclusive, a ONU, ela tem várias recomendações do que é uma escola segura, né? E isso, enfim, muito antes até de a gente ter esse tipo, por exemplo, de ataque externo. Então, a gente tem desde as recomendações da própria estrutura física de uma escola, como que essa escola está construída, aonde que ela está construída, se ela está numa área de risco ou não, e também que tipo de risco é esse. Então, entender o território, aonde aquela escola está, também é muito importante. Pode ser uma área rural, que riscos que tem lá? Se ela está no centro da cidade, quais são aqueles riscos? Se ela está numa comunidade que já é de vulnerabilidade. Então, a gente tem que entender que território é aquele, qual é aquele contexto, né? Porque ali a gente pode ter muitos riscos, desde uma questão, enfim, com drogas, a gente pode ter uma questão de trânsito que é muito intensa, nós podemos ter escolas que realmente elas podem ter vulnerabilidades pela sua construção. E aí hoje, na verdade, isso é muito discutido, desde uma questão se tem muro, se não tem muro, se ela tem câmera ou não tem câmera. Mas eu acredito que alguns cuidados, eles valem tanto para família, por exemplo, como para a escola. Então, qual é o cuidado já desde quando a criança chega? Todo mundo chega no mesmo horário? São os pais que levam, elas vêm de ônibus, elas vêm com um ônibus escolar. Aonde que esse ônibus, por exemplo, fica estacionado? Qual é o trajeto que elas têm que fazer para entrar na escola? Qual é o cuidado que a escola tem na própria questão realmente de acesso das pessoas? Né? Todo mundo entra, por exemplo, a escola de portas abertas. Isso pode ser muito bonito, mas não vale para uma questão de segurança. Não vale mais, né? Não vale mais. Então, ok, está com a porta fechada porque tem um motivo. Não é porque a escola é contra a entrada da família ou de alguém, enfim, da comunidade. A escola ela também sempre precisa ter
mais do que um acesso de entrada e de saída. Então, isso é muito importante. Quando a gente chega na escola, se ocorrer, por exemplo, um incêndio, para onde que essas pessoas vão sair? Tem escola que não tem saída. Tem escola que tem elevador. Os alunos vão ter que pular de 3 andares uma janela? Não vão. Então, muitas vezes, a própria questão de engenharia não pensa nisso. Ela não pensa nos riscos possíveis que podem ocorrer naquele ambiente, e aí isso, na verdade, vai incidir numa medida que vai dificultar, na verdade, a questão de segurança. É claro que depois tem outras medidas, né? A própria questão, enfim, que aí é um cuidado que os próprios pais têm que ter. Relacionamento, leituras, acesso à internet, informações que muitas vezes a criança está conversando com os pais e ela está mostrando que tem outros riscos na escola, mas que muitas vezes os pais não se dão conta. Pode ser comentando de um amigo, comentando de uma informação, e às vezes passa batido. Mas isso é uma brincadeira. Né? Hoje a gente vê nos ataques, enfim, de ocorrência em escola, todos avisam de algum modo Sim. que vão fazer aquilo. Alguém recebeu aquela informação, até passou, só que para quem passou, não levaram a sério. Então, esse tipo de informação, tanto os pais quanto, enfim, a escola, realmente ela precisa ficar mais atenta. E eu acho que a escola ela tem que realmente também ter uma relação de confiança, estabelecer uma relação de confiança maior. Que os próprios estudantes, eles também tenham um professor, alguém que eles confiem para, na verdade, passar essa informação. Então, muitas vezes a gente tem, claro, tem um contexto de muitos professores, mas sempre tem aquele que muitas vezes os alunos se identificam mais. Que é o mais parceirão, né? Que é mais parceirão. Todo mundo tem aquele que quer convidar para ser o paraninfo, o patrono quando forma. Essa pessoa é muitas vezes a pessoa que vai receber essa informação. Então, muitas vezes a gente fica pensando, mas nós vamos ter que formar. Claro, a gente tem que formar a academia, os professores, também para terem essa sensibilidade, mas a própria escola ela já tem as suas referências. Então, é muitas vezes uma questão de você identificar naquele espaço. E que necessariamente, às vezes, nem é um professor, sei lá, pode ser, às vezes, alguém da secretaria, pode ser alguém da limpeza, não sei, a merendeira. É identificar na escola quem é o líder. Quem que é o líder. Quem que os alunos, na verdade, conseguem fazer essa troca. Eu vou te falar assim, pensando em termos de estrutura, né, daquilo que eu aprendi, eu tinha muita dúvida desse negócio de muro e cerca. Tinha dúvida. Daí nós chegamos lá nos Estados Unidos, pessoal, não tem nenhuma escola que tem muro, tá? Nenhuma, zero, não tem. Mas eles têm uma coisa muito importante, eles têm controle de acesso. Uhum. Você chega na escola, né, o prédio está construído ali e tudo mais, mas só entra dentro da escola a pessoa que... Por exemplo, bateu o sinal, né? Os estudantes vão entrar. Eles entram de pouco em pouco, não é? Quando eles entram, no momento da entrada, tem um monitor, lá eles têm uma figura... Eles têm uma parceria com associações locais, aí um líder de associação de bairro, por exemplo. Essa pessoa, esse homem ou essa mulher é contratado para esperar os estudantes chegarem já. Lá na entrada, a diretora vai lá para a porta. Eles têm também essa monitoria do policial, que é treinado nessa filosofia para ser amigo dos alunos. Fica todo mundo vigilante. Entrou. Eu sou um pai, eu quero tratar uma coisa na secretaria. Não tem jeito. Ele é obrigado a apertar a campainha, ele fala com alguém pelo interfone, né, que é uma tecnologia barata, não é ao final dos tempos. E aí, se for uma pessoa conhecida, se ele for autorizado, aí ele entra na escola. Isso é uma coisa que nós temos que fazer, na minha opinião. Uma outra coisa que em todas as escolas a gente tem que fazer é colocar câmera mesmo, amiga. É caro, talvez, num primeiro momento, mas a câmera é fundamental para te ter o registro de acesso. E uma coisa que eles falavam lá para a gente, o criminoso, um dos policiais lá, nos órgãos da polícia que nos atenderam, ele disse assim,
o cara que planeja o crime, que quer cometer o crime, ele vai tentar achar os furos no sistema. A vulnerabilidade. Mas a gente tem que tornar a vida dele o mais difícil possível. Para ele, para passar pela cabeça, não, naquela escola ali não vai dar, porque tem uma câmera na entrada e vão me observar antes. Naquela escola foi feito treinamento. Lá naquela escola, os profissionais todos já sabem como agir num caso de ataque. Então, a gente vai eliminando essas possibilidades. E tu falou uma coisa muito importante, que é a questão de infraestrutura. Nós nunca precisamos nos preocupar com isso, né? Com a violência, de fato. Então, nós temos escolas, guria, que não dá de botar um ar-condicionado porque a rede elétrica não funciona. Tem escola que chove dentro da sala de aula até hoje. Tem escola que o banheiro não dá de usar, né, Gabi? O Gabi trabalhou na educação em tempo. Tem muita escola que precisa de reforma básica do básico. E que se tu precisar do projeto executivo, para saber se dá de fazer uma nova rede elétrica, não dá. Tem que arrancar o telhado para começar do zero e poder botar um ar-condicionado. Então, assim, eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, nas escolas públicas, é contratar um serviço de engenharia, amiga, para refazer todos esses projetos básicos com esse olhar da Defesa Civil. Tá, se tiver um episódio aqui, um caso fortuito, onde vai ser a saída de emergência? Tem que abrir uma parede numa sala que seja, botar uma porta, né? E ter uma saída de emergência. Porque tem muitos lugares que não tem por onde sair. Eu fui numa escola que, por exemplo, eles têm a entrada no final. Era um muro e aí dava de fundos para uma empresa. Então, muitas vezes ali você vai ter que negociar com a empresa, porque tem que ter uma saída. Senão todo mundo morre dentro daquele espaço, se acontecer qualquer coisa. Tu imagina? Não precisa nem ser um ataque, pode ser um incêndio, que aí todo mundo ainda fica apavorado mesmo, a gente trabalhando a questão dos simulados. Então, realmente, essa questão, ela tem que estar, hoje, ela tem que ser observada. Eu quero deixar um dado para vocês aí, gente. Nas escolas estaduais, até 7 de outubro de 2023, nas escolas do estado, foram registradas 5.757 ocorrências, 35% maior do que todo o ano de 2022, que já foi um dos mais violentos. Desses registros todos, 1.857 foram casos de violência em sala de aula, ou um aluno com um professor, ou alunos entre si, e desses ainda 17 envolvendo armas de fogo. Vocês estão prestando atenção nesse número que eu estou dizendo para vocês? Isso aqui é Santa Catarina. A maior parte dos registros foi de violência física, 963, seguido por violência verbal. E a causa de todos foram dificuldades comportamentais e emocionais, 924, a maior causa de todas, seguida por intolerância interpessoal, intolerância entre pessoas, entre jovens, entre adolescentes, entre crianças. E eu te pergunto, assim, amiga, o que tu acha, na tua opinião, que seria a primeira ação, a primeira coisa que a gente deveria fazer enquanto Estado para reduzir essa violência entre alunos, entre a comunidade escolar? Porque vocês prestaram atenção, né? 5.757 registros de casos de disputa, de agressão e tudo mais, dos quais quase 2.000 casos de violência dentro da própria sala de aula, né? O que tu acha que a gente poderia... Qual seria o primeiro passo, Regina? Eu acho que assim, a gente até tem o programa Defesa Civil na escola, né? Na Defesa Civil. E uma das questões que a gente também observa é que muitas vezes a própria escola, ela realmente fica muito focada no conteúdo. Tudo bem, tem, né, uma proposta curricular, tem um conteúdo, mas o conteúdo sozinho, hoje a gente sabe, o mundo está aí para atualizar o conhecimento. Mas as habilidades de relacionamento, de convivência, e é um dos fatores hoje da educação do século XXI, né? Que é o saber, o conhecer, mais o conviver. Então, conviver é uma habilidade socioemocional. E essa habilidade, ela precisa ser desenvolvida. Aonde que normalmente a criança, o jovem, passa a maior parte do tempo? É na escola. Então,
Se ele já vive num território de alguma vulnerabilidade, ou que seja na sua família ou na sua comunidade, aonde que ele vai ter o espaço para expressar isso? Na escola. Então, muitas vezes, enfim, a gente sabe que muitas vezes os professores vão dizer, mas é mais uma tarefa para a gente. Mas trabalhar as habilidades socioemocionais acaba sendo mais importante, muitas vezes, do que um conteúdo. Porque se ele não... Do que aprender álgebra. Porque se ele não está bem, ele também não vai aprender. Então, a aprendizagem, ela passa também pela questão emocional, né? Se aquela criança, ela, enfim, digamos que teve uma violência dentro da sala de aula, ou foi com ela não vai ficar bem em questão de 5 minutos para retomar uma aprendizagem de conteúdo. E é uma excelente oportunidade, muitas vezes, de trabalhar essa questão com toda a turma. Então, são habilidades que eu acredito que realmente é uma mudança de visão também no processo educacional. Como ir trabalhando o conteúdo, que é obrigatório, mas realmente trabalhando essa questão da convivência, que hoje é considerada uma das maiores habilidades do ser humano. Sim. Porque o conhecimento, ele vai se renovando e você tem muito acesso. Hoje, tu acessa a internet, está disponível. Agora, a habilidade é algo que você desenvolve. E quanto melhor a criança conseguir desenvolver isso, com certeza ela vai ser um adulto diferente, um profissional diferente, alguém que vai poder também desenvolver habilidades cognitivas muito melhores. E essa é uma preocupação que a gente, como pais, também tem que ter. Porque, assim, nos tempos contemporâneos, assim, eu tenho muitos amigos que, assim, tanto amigos que têm seus negócios próprios. Eu até acho que a pessoa que tem um negócio próprio, ela às vezes trabalha até mesmo quem está no serviço público, porque a pessoa geralmente não tem nem sábado e domingo, né? Eu vejo ali aqui pelo litoral, quem tem negócios de verão, as pessoas trabalham de domingo a domingo. Tem muitas que não têm nem o privilégio de desfrutar o Natal ou o Réveillon em família, porque estão servindo, né? Trabalham no setor de turismo, por exemplo. Mas assim, pessoal, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, assim. Boa parte dos pais e mães não é porque não querem, não dá de organizar na rotina um tempo de qualidade com o seu filho. E aí vai passando 1 ano, 2, 3, é muito comum, assim, pais e mães, a criança de 2, 3 anos está incomodando, tu dá um telefone celular, a criança para de correr pela casa, parece uma mágica. E aí ela fica ali. Só que hoje ela vai assistir um desenho que tu acompanha. Quando ela crescer mais um pouquinho, ela vai descobrir um caminho que tu não conhece. Porque os pequenininhos, eles sabem mais de rede social, de internet, de tudo, de fuçar no telefone do que a gente. E aí o pai e a mãe trabalham muito, estuda muito, tem pouco tempo de diálogo. Daqui a pouco... E uma coisa importante de se dizer, a maioria dos ataques que foram cometidos nos Estados Unidos não eram pessoas brutas, violentas, do mundo do crime, nada disso. Eram pessoas que tu olha na rua assim, tu pensa assim, o quê? Esse aí é o atacador? É gente que não tem nem estrutura física, se tu olhar assim para... Não é gente que bate boca, porque geralmente o colega que bate boca ali na escola se defende. É aquele que se sente violado e vai ficando introspectivo. Então, pais e mães têm que acompanhar a educação dos seus filhos de fato, gente. Não dá pra gente se limitar a dar beijo, abraço, dizer que ama, comprar presente no aniversário e levar uma vez ou outra para passear no parquinho. A educação de um filho, o acompanhamento na educação tem que ser vigilante diário, né? Eu acho que isso é fundamental de a gente tocar no tema, no ponto, porque os agressores do hoje, que a gente está vivendo, na grande maioria são de famílias que têm uma condição social razoável. Eles próprios adquiriram as suas armas, entende? E entraram para um mundo de sofrimento, de isolamento, que a própria família não viu, não percebeu. Não, e é interessante que, inclusive, no ano retrasado, num dos depoimentos que nós tivemos de uma adolescente no programa Defesa Civil na Escola, nos emocionou muito, porque era uma menina de 13 anos e ela, no depoimento, dizia que ela era uma pessoa muito fria, que ela tinha dificuldade de
se relacionar. E, assim, tinha poucos amigos. E com o programa Defesa Civil na escola, no começo ela disse que não tinha gostado muito, mas depois ela foi entendendo o que era, foi levando para os pais. E depois ela falou que ela se sentiu tão acolhida que ela passou a mudar o comportamento, ela passou a ser uma pessoa realmente mais protagonista e que ela recomendava o programa para todo mundo. Então, foi muito emocionante. Quantos anos tem essa menina, tu lembra? Agora ela vai ter 15 anos. É uma aluna lá de Xanxerê. Que legal. Então, realmente, quando a gente... Inclusive, esse é um depoimento que normalmente a gente sempre mostra para os professores também, porque realmente, se ela não tivesse colocado isso, passaria o quê? Despercebido. Né? Então, a gente vai vendo que tem muitas ações que podem ser desenvolvidas na escola, que vão tocar a pessoa para sair, e não era uma adolescente de um colégio privado, não tinha, então não era uma questão econômica, enfim, pais que tinham qualificação, né? Não era uma pessoa... Mas ela realmente não se sentia acolhida naquele ambiente. Então, acho que a gente tem que começar a pensar realmente como trazer as pessoas realmente para uma forma de acolhimento, delas se sentirem mais participativas, mais protagonistas. Ó, o que eu tenho a dizer para vocês, a gente está aqui já, daqui a pouco já vamos encerrar a nossa ação, né? Quero te perguntar de novo sobre defesa civil nas escolas, que eu acho que é legal a gente falar com os pais sobre isso. Mas, assim, para vocês entenderem assim o rito, nós estamos entrando numa nova fase. O Brasil foi colocado, e Santa Catarina também, na fase da violência nas escolas. Não vai mais acontecer disso se acabar de uma hora para outra, a menos que a gente tome uma série de medidas. É um tema complexo. Polícia sozinho não vai resolver. A defesa civil não vai resolver sozinha. Professores sozinhos não vão dar conta do negócio. Ou pais e mães vão se envolver e, como sociedade, a gente vai apresentar um plano. O que a gente fez? E vocês... vai ser dia 22, se não me fala... É 22, Gabriel? É 22, né, Rê? O lançamento. No dia 22 de novembro, esse grupo aí, que se reuniu durante esses meses todos, vai apresentar para vocês um conjunto de ações. Lá vai ter tarefa para professor, tarefa para pai, para mãe, para o Estado, para os órgãos públicos, e a gente tem um caminho longo a percorrer. Esse caminho, se a gente insistir nele, seguramente nós vamos salvar muitas vidas. Nós estamos convencidos que a gente precisa ter câmera nas escolas, a gente precisa mudar o currículo escolar, mas o trabalho é intenso e exige muito de nós. Todo mundo vai ter que tirar um pouco do seu tempo de televisão, do sofá na hora de domingo e refletir sobre o tema, né, pessoal? E eu quero muito que vocês acompanhem esse trabalho. Lá vocês vão ver de tudo. Os protocolos que a Regina cuidou. O que eu posso fazer aqui para prevenir um ataque? O que eu tenho que fazer? Se acontecer um ataque, o que eu faço? Para quem que eu ligo? Qual é a providência? Fecha a sala, abre a sala? Enfim, tudo isso a gente vai apresentar para a sociedade. Mas eu acho que vale a pena a gente guardar a nossa última pergunta para o Defesa Civil nas escolas, que é um projeto, de certa forma, semelhante ao ProERD. Eu conheci também como prefeita na época, pelo ProERD, na época não tinha ainda o Defesa Civil nas escolas, Rê. Mas, assim, crianças que depois, na adolescência, até chegaram a usar drogas, a fazer alguma coisa assim, mas por causa do ProERD, elas sabiam um caminho de volta. Elas tinham uma sementinha no coração que aquilo ali não era uma coisa legal. Um fato bem emocionante até de uma menina que depois, nessa adolescência, ela se lembrou dessa policial que tinha sido amiga dela no ProERD e foi procurá-la para ajudá-la, né? E é por isso que eu acho que tem muito a ver, né? Esses programas todos, eles complementam esse laço de amor que a gente precisa ofertar para as nossas crianças e jovens. Eu quero que tu conte para as pessoas o que é o Defesa Civil nas escolas, porque foi um programa premiado até, e desde quando ele existe, desde quando começou? Bom, então, primeiramente, a gente está fazendo 10 anos do programa Defesa Civil na Escola, inclusive com uma mostra cultural aqui na Lesc, aqui no que tá lindo, eu já vi, entrada. Bem legal. A gente chamou Radar Cult, porque o radar é o nosso mascote. Mas a diferença até do programa Defesa Civil na Escola para o ProERD, por exemplo, é porque nós capacitamos os professores
a gente curriculariza a temática de educação de redução de riscos e de desastres. Então, os professores, eles são capacitados. O nosso programa ele é voltado para o 6º ou para o 7º ano. Então, a escola ela define se ela vai fazer no 6º ou no 7º ano. E ele é um programa de continuidade. Isso que é muito importante. Não é um projeto que acontece hoje, acabou e acabou. Né? Então, a gente... tanto é que a adesão das escolas, ela se dá por no mínimo 5 anos. Então, a escola, quando faz... Se a escola quiser aderir, ela já sabe que ela tem um pacote de 5 anos de compromisso contigo. Ela tem que seguir 5 anos, ela assina um acordo, né, de cooperação. E aí nós vamos capacitar os professores. Então, é uma capacitação de 80 horas. Bastante, né, Rê? E é mão na massa. Ou seja, não tem primeiro capacita e depois... Não. Nós capacitamos, desde o professor entender o que é curricularizar. Então, na disciplina que ele trabalha, seja português, matemática, inglês, geografia, história, ciências, artes, enfim, religião, ele vai associar aquele conteúdo com a educação de redução de riscos e de desastres. E é isso que vai fazendo a diferença, inclusive, para o aluno, porque são conteúdos que vão ficando mais interessantes, mais didáticos. O aluno vai entendendo, porque muitas vezes um dado, por exemplo, agora teve uma escola que ganhou a feira de matemática com uma questão de quê? Da dengue. Pegou todos os dados da dengue, quantos foram afetados, quantos municípios, enfim, e os estudantes foram criando situações de matemática com a questão da dengue. Ganharam o prêmio, enfim, na Feira de Ciências. Que legal, que massa. Então, é isso que vai mudando, por quê? É o professor no dia a dia. Eu tenho que fazer uma visita na aula de geografia. O que ele vai visitar? Uma área de risco. Vai fazer uma campanha para desassorear o rio, uma campanha para mudas nativas. Então, a gente trabalha toda a parte, desde do que é uma educação para o século XXI, que tem muito essa questão realmente da convivência, de desenvolver essas habilidades, de preparar realmente o cidadão. Então, tem direitos, mas também tem deveres. Né? O que eu, como cidadão, vou contribuir para não aumentar, enfim, os eventos adversos? Como que eu posso me preparar antes, durante e depois de um evento como um vendaval, uma inundação, a estiagem, granizo, enfim, coisas que são muito comuns em Santa Catarina. Eles aprendem o que é a Defesa Civil Municipal. Então, eles vão conhecer a Defesa Civil. Tem muito município que nem sabia que existia a Defesa Civil. Sim. Eles nem sabem quem que era o coordenador. Então, eles realmente têm essa relação com a Defesa Civil do município. E depois a gente vai trabalhando toda a parte de percepção de risco, de mudanças climáticas, de resíduos sólidos, ação comunitária, trabalho voluntário. Aí a gente entra depois na parte que é de preparação e resposta. Então, eles aprendem o que é um plano de contingência, fazem o plano familiar de emergência, junto com a sua família, como que eles vão se encontrar se ocorrer um evento, aonde que eles vão se encontrar. Um temporal, uma coisa, temporal. Aconteceu uma coisa horrível, uma enchente, para onde que a gente vai? Passando a régua, Regina, na verdade, o Defesa Civil nas escolas, ele se enquadra num valor que a gente precisa resgatar, e entra na questão da violência escolar. Cidadania. Nós precisamos redesenhar, reconstruir a cultura do que é ser cidadão. Isso ficou perdido no tempo, porque as pessoas nascem, crescem, vão para a escola, aprendem isso, português, matemática, e assim, ó. E aí, pais, prestem atenção no que eu vou dizer. Se você é o cara que está muito nervoso, estressado, e está com seu filho no banco de trás, dirigindo, e tem um conflito no trânsito, você baixa o vidro e chama o cara de filho da mãe, e esculhamba, ô seu ignorante, seu burro, seu retardado, tu não está vendo que eu estou aqui? O que é que a criança vai ver? Que diante de uma situação de conflito ela vai reagir com violência. Nós estamos mostrando, a gente lê um comentário, eu fico pensando sobre isso, tá? O que a pessoa tem a ver com a parrela, com a vida de alguém? A pessoa bota uma roupa que a outra acha feio, ela mete a lenha, esculhando, assim, e não é para qualquer um. Nós estamos vivendo um estado, eu quero terminar esse programa falando isso. Olha como nós estamos. Judiciário. O que o judiciário é para vocês? É um bando de bandido. Político. Corrupto. Imprensa.
A imprensa, claro que a imprensa é mentirosa, safada, vendida. Servidor público, trabalhador, sindicalista, petista, vagabundo, preguiçoso, não gosta de trabalhar. Empresário, obviamente que são tudo exploradores. Eles querem o mal das pessoas, porque se tu põe uma empresa, ganha um dinheirinho, compra um carro melhor, tu roubou alguém, tu sacaneou alguém, tu paga mal o teu funcionário, tu é um explorador. O que se fala de padres e pastores? Ah, não, padre e pastor tem que desconfiar, porque é o fulano de tal. Ou seja, nós, nesse momento da nossa sociedade, só preservamos crianças e velhinhos. A gente está ficando especialista em falar mal. Qualquer coisa que acontece, isso aqui eu vou morar fora desse país, porque não dá mais para morar para o Brasil. Gente, eu voltei agora dos Estados Unidos, dessa missão, vou dizer para vocês. Eles têm uma educação fundamental que é primorosa. Nenhuma escola particular do Brasil tem o que eles têm para o ensino fundamental. Mas lá, universidade, não existe universidade pública de jeito nenhum, ou paga para estudar ou não tem. SUS, sistema de saúde... gente, quem tem plano de saúde, uma amiga lá ganhou do bebê agora. O parto dela, só o parto, custou $39 mil. E o plano de saúde lá é assim, você paga do seu dinheiro e depois você entra com a nota e cobra do plano de saúde. Se você chegar infartado na porta do hospital e não tiver um cartão de crédito, ninguém vai ficar chateado e triste, não vai sair no jornal se você morrer na porta do hospital. Porque não existe nenhum tipo de política pública de assistência ao ser humano em muitos dos países do mundo. O nosso país, ele tem muitas coisas espetaculares, mas a gente precisa se reeducar na cultura cidadã, parar de se odiar, parar de falar mal de tudo e de todo mundo o tempo inteiro e ensinar para os nossos filhos que ser uma pessoa de honra, ser uma pessoa... Falar sobre honra, falar sobre ética, falar sobre o certo e o errado, não de uma maneira difusa. Não dá para o pai sair da escola quando o filho faltou, tirou 0 na prova. O pai vai lá dentro da escola e faz uma briga e quer exigir que o filho tenha o direito a fazer a prova, mas a criança faltou. A criança não aprende que, meu filho, se tu tem responsabilidade, se tu faltar aqui, quantas histórias que a gente tem de pais e mães que tentam subornar um professor para passar um filho no final de ano, entende? E são histórias reais. Eu estou tocando nesse assunto para dizer para vocês que a gente precisa reconstruir a nossa sociedade. A gente vai fazer um programa só para falar de um tema específico, emendando no nosso aqui, Regina. E aí nós vamos convidar nossas parceiras da educação, que é cultura cidadã. Essa vai ser a nossa provocação. O que é a Defesa Civil nas escolas, o PROERD e tantos outros programas especiais que vêm sendo desenvolvidos, é uma coisa só. Nós temos que ter um caminho mais assertivo para a construção dos nossos cidadãos. Dito isto, eu vou te dar o presente. Meu presente foi me entregar para minha amiga. Meu Deus, que chique! Para tu se lembrar de mim sempre, Regina. Obrigada, querida. Um presente que eu te entrego com muito carinho. E eu deixo, então, depois que tu abrir o presente, que tu já sabe o que é, né? Uma caneca igual essa, vou te botar lá na tua mesa. Eu tava aqui, já deu olho, será que eu vou ganhar uma caneca dessa? Com toda certeza. Ou será que eu posso levar essa? E... Ai, que legal. Ó, amiga, para te botar lá na tua mesa e lembrar do nosso obrigada. podcast. E aí eu quero deixar as últimas palavras para te deixar a tua mensagem, amiga, do que tu viveu nesses meses, a tua experiência, enfim, uma mensagem de fé, de esperança, o que tu compartilharia para as pessoas aí? Não, então eu acho que o trabalho também do Conseg, articulado, na verdade, pela Assembleia, foi muito importante, porque a gente sabe que realmente trabalhar com redução de riscos e de desastres ninguém vai fazer sozinho. E eu acredito que esse trabalho ele possibilitou a articulação de políticas públicas, porque a gente tinha representantes da assistência social, da educação, da saúde, do judiciário, das universidades, né, da educação. Nós tínhamos, enfim, profissionais do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Militar, enfim, da área de segurança pública. E foi realmente um trabalho muito articulado. Então, eu acredito que realmente todas as instituições que encaminharam técnicos de excelência, todas contribuíram. E todas realmente foram ouvidas, botaram a mão na massa,
foi um momento de a gente também construir consensos, mesmo quando gerou muito debate, muitas vezes até discordâncias, mas chegou num momento que a gente tinha que chegar num ponto comum, inclusive para fazer a entrega, enfim, do que a gente se propôs e também do que, digamos, foi a missão passada para a gente. Então, eu acho que esse foi um processo que realmente, assim, ninguém pode dizer que não foi ouvido, que não teve atenção e que todo mundo aprendeu junto. Então, acho que foi um processo realmente coletivo de articulação, de aprendizado, e eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na hora que a gente agora for realmente para fazer a devolutiva e, na verdade, começar os próximos passos. E a gente vai convidar vocês a participar dessa história. Eu acho que uma política pública verdadeira, ela tem esse objetivo, né, de mexer as peças no cenário, mobilizar as pessoas e oferecer para elas um caminho. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Regina, muito obrigada. Obrigada também. Um beijão para todos vocês, que Deus os abençoe e muito obrigada aos amigos que estão aqui. Vocês não estão vendo, pessoal. O Peterson, tu podia botar no final do programa um negócio. Eles montaram uma verdadeira parafernália aqui para fazer o nosso programa e eu quero agradecer a vocês por estarem aqui no Gabinete 203 junto com a gente. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo. Bora conversar, coisa arada.